O furacão Milton, que já atingiu status de categoria 5, se aproxima do estado da Flórida. A expectativa é que ele faça o landfall amanhã, quarta-feira, no período da noite, na mesma região onde dias atrás o furacão Helene também causou um rastro de destruição, entrando pela Baía de Tampa. A expectativa é que, ao tocar no solo, o furacão Milton perca força e se transforme numa tempestade tropical. Mesmo assim, cidades importantes da região central da Flórida esperam com ansiedade e também atendendo a todas as demandas propostas pelas autoridades. Cidades como Orlando se preparam para uma quarta e quinta-feira que prometem ser históricas. Eu conversei com o climatologista Marcel Ligabot, que falou um pouco sobre as mudanças climáticas e as dificuldades de se prever fenômenos desse porte nos dias de hoje. Vamos ouvir. O clima, ele não é um ciclo, ponto a ciclo, ele começa num ponto e volta no mesmo ponto, né? Um ciclo, né? O clima não funciona assim, é sempre diferente, né? Tanto que clima vem da palavra do grego moderno, que significa, a palavra climata, que significa mudança. Porque quando os gregos, há mais de 2000 anos, começaram a tentar entender o clima, a primeira coisa que eles perceberam sempre muda. Então não há uma coisa que sempre vai ser igual no clima, sempre vai ser diferente. E só que esses movimentos da atmosfera, esses comportamentos da atmosfera, às vezes eles podem se repetir a cada 100 anos, a todo ano ou a cada 1000 anos, entendeu? Então, a nossa percepção no tempo é muito curta para esse sistema chamado planeta Terra. Então, às vezes, nos dá a impressão de que ou nunca aconteceu, porque nunca foi documentado, ou já aconteceu e antigamente você não tinha acesso à informação àquilo. Lembrando que eu estou falando com você aqui nos Estados Unidos, mas está aberto no mundo inteiro para escutar. Há décadas atrás, uma informação de uma rádio que a gente conversava em Orlando não chegava às vezes na Europa, não chegava muito menos países como a China, e hoje essa informação chega. Então tem que saber separar, analisar historicamente e regionalmente como é que está o clima daquela região, né? Então o clima é você pegar os dados meteorológicos dos últimos 30 anos, aí você sabe o clima daquela região. Então o que nós chamamos de normal climatológica. E essa normal climatológica está sempre em constante mudança. Por exemplo, os furacões agora, nos nossos últimos 30 anos, vimos que a média é de 14 tempestades nomeadas no Atlântico. Então, quando nós falamos a temporada de furacões vai ser acima da média, então seria acima desses 14, que é o que nós observamos nos últimos 30 anos. Tá? Então, assim, nós tivemos a década de 30, que tivemos mais furacões que nós tivemos agora, nessa época, né? Nós tivemos grandes furacões no século XIX, nós tivemos furacões que influenciaram na independência americana. Então, se você puxa os fatos históricos, você consegue reparar que esses fenômenos meteorológicos sempre estiveram presentes e sempre influenciaram na sociedade humana. Às vezes mais do que nós pensamos, né? É só entender que hoje, se nós temos toda essa rede de preparativos, de satélite, de radares, e mesmo assim nós sofremos impactos com esses sistemas, imagina séculos atrás. Né? Então, sempre o tempo foi algo que influenciou a sociedade humana. Então, a geografia local ela é influenciada pelo clima. Então, cabe nós sabermos, então, sobre o clima daquela região e nos prepararmos de acordo com o clima que é aquela região. Às vezes pode ter um fenômeno um pouco mais acentuado, um pouco menos acentuado. Né? Isso é normal acontecer. Tá? Porque lembrando que a atmosfera é um fluido. A atmosfera se comporta do mesmo jeito que a água se comporta. Então, ela é um sistema caótico, né? Que não tem como você determinar exatamente como é que vai ser daqui 10, 20, 30, 40 anos? Ninguém sabe. Tá? Então, se às vezes você escuta no noticiário, daqui 10 anos o nível do mar vai subir tanto, daqui 20 anos o Brasil vai virar um deserto. Não tem como saber isso daí. O que eles fazem, eles jogam informação no programa de computador que eles mesmos criam para esperar o resultado que eles querem. Entendeu? E mesmo o computador deles vão dar vários resultados. Nós vamos continuar monitorando a chegada do furacão Milton
com informações atualizadas aqui no Opinião América e também na nossa Rádio USA, no sul da Flórida em 1400 AM e em Orlando em 1160 AM. As atualizações e também eventuais novas diretrizes das autoridades do estado para que você possa se preparar